Vamos lá? Nasci pronta, tô pronta, tô preparado, nem tô temendo. Então vamos lá. Seja bem-vindo ao podcast do Instituto Kurihara. Aqui a gente fala sobre marketing, vendas humanizadas para terapeutas e hipnoterapeutas. E o meu nome é Diogo Kurihara. Eu sou a Samara Kurihara, esposa do Diogo Kurihara. E hoje a gente vai contar um pouco, né, desse projeto que nasceu hoje, está acabando de nascer. E por que a gente decidiu, qual que é a proposta desse conteúdo. E também um pouco da nossa história, como que a gente chegou, para onde que a gente está vislumbrando chegar. Então, meu amor, conta um pouquinho mais por que a gente decidiu Decidiu o quê? fazer esse podcast. Eu ia te perguntar isso, porque eu não sei responder. Mentira, você é resposta assim. É porque a gente não tinha ideia de conteúdo, porque eu e o Diogo, a gente não consegue ser raso em conteúdo, a gente não consegue fazer 1 minuto de conteúdo, a gente não consegue fazer um Reels e falar um negócio, consegui condensar uma ideia legal em 1 minuto. Não. Tanto que nas nossas mentorias, os alunos sabem, eu e o Diogo, quando fazem uma pergunta, alguma coisa, a gente sempre atrasa a aula, porque a gente vai entregar muito. Então a gente decidiu fazer esse podcast porque é mais o nosso formato de entregar conteúdo, que a gente vai transbordar, a gente vai falar tudo, porque a gente não consegue reduzir. E é uma forma que a gente encontrou também, da gente realmente tratar isso aqui como se fosse a nossa casa, né? Então a gente expor as nossas ideias, nossas opiniões, convidar pessoas, né, mentorados, parceiros, para vir aqui conversar nesse bate-papo com a gente também. Então é um espaço onde a gente pode ser nós mesmos, sem máscaras, sem receios, e a gente também gerar muito valor, porque essa é uma das propostas principais, gerar valor para que você tenha mais resultado. Para vocês entenderem um pouquinho mais de como a cabeça do Diogo funciona e a minha cabeça funciona, para mim era só ligar a câmera e começar a falar. Mas o Diogo tá desde ontem planejando pontos, os temas, pra gente não esquecer nada que ele acha importante a gente falar nesse primeiro podcast. É isso. Então, meu amor, 2022 foi o ano que a gente decidiu iniciar esse movimento, certo? Sim. Em que momento que a gente estava, o que a gente estava vivendo naquela época, que a gente realmente deu o start, assim, nesse projeto que a gente está hoje, está se expandindo, a gente já está ajudando muitos hipnoterapeutas a terem resultado também. Cada vez mais a família crescendo, a empresa crescendo, a tribo crescendo, mas tudo isso teve um começo. Como que foi naquele momento? Eu acho que foi bem antes de 2022, né, se a gente for no começo dos começos. Oi, querida, você vai participar do nosso podcast? Convidada dessa semana. Ela quer café. Fica aqui. Bom, eu acho que foi quando eu comecei como hipnoterapeuta, né? Você já vinha do marketing, a gente vinha do marketing com estratégias validadas que funcionavam numa outra estrutura de marketing, né? Marketing para eventos, para produtos, para cursos que você já tinha feito, para várias coisas, você já tinha estratégias validadas. E quando eu comecei na hipnoterapia, a gente não sabia se ia funcionar, se ia dar certo, se o que você sabia a gente ia conseguir aproveitar de primeira, ou se a gente ia ter que testar várias coisas, né? E aí, quando eu comecei no consultório, deu muito certo. Né? Foi, acho que, uma das estratégias mais, assim, simples, mais rápida que a gente criou dentro das estratégias de marketing que a gente criava, que você criava, e que funcionou. E deu muito bom no consultório 2020, 2021. Uhum. Eu acho que vale até a pena a gente falar um pouco de como que foi essa sua decisão de me para se tornar hipnoterapeuta. Foi depressivo. Porque quase que eu precisei de terapia para poder ser terapeuta. Sim, eu lembro que foi numa época que você estava vendo o lançamento, né, da Omni, e aí você recebeu o pitch. Foi. Só que o preço era muito caro. É. Né, que você ficou em posição fetal chorando porque você queria fazer, mas era um preço mais alto assim do que você já tinha investido em algum treinamento até então, né? E era muito louco, porque a gente já tinha, né, a gente já se via como uma empresa dos cursos, tudo que a gente dava de marketing, né? Então a gente estava iniciando ali nesse empreendedorismo, né? A gente já tinha caixa, só que eu não via que a gente tinha o dinheiro para investir. É como se eu estivesse cega naquele momento. Né? Você falava para mim, não, mas a gente tem o dinheiro para investir. Vai ser um investimento alto, mas a gente vai fazer um jeito de ter retorno. Mas para mim eu não via que a gente tinha o dinheiro. Era como se não existisse. Não, tipo, eu nunca tive esse dinheiro. Como que eu tenho esse dinheiro para investir? O curso na época foi, acho que 10 ou 12? Por aí. Por aí, né? Não tenho certeza. Acho que foi 10 mil. Acho que era 12 parcelado, 10 mil se fosse à vista. 10 à vista. Uhum. E a gente tinha o dinheiro, só que era como se eu não existisse. Eu tava só acostumada a, não, eu só tenho um salário mínimo por mês para gastar. Como assim 10 mil para eu investir num curso? E realmente, eu fiquei uns 2 dias
chorando, sem conseguir parar de chorar, que tava desesperada, que eu queria fazer o curso, eu queria muito aquilo, mas ao mesmo tempo pra mim parecia que era impossível, parecia que eu não podia, não tinha direito de gastar aquele dinheiro comigo, eu não tinha direito de investir aquele dinheiro em mim. E até então você já tinha tentado várias coisas diferentes, né? Se puder falar tudo que você já fez um pouquinho. E até então, né, antes de se tornar hipnoterapeuta, o que você já fez, profissionalmente falando? Já trabalhei de babá, já trabalhei de manicure, já fiz curso de manicure pra atender na casa dos outros, já trabalhei em salão, já trabalhei em pet shop, já trabalhei em loja, já trabalhei em telemarketing, suporte ao cliente, banco, Crefisa, essas coisas, tudo. Já testei de tudo. E eu tinha a crença de que, se eu não testar várias coisas, eu não vou saber o que eu vou gostar. Mas isso era mentira, era que eu não sabia o que eu queria fazer, não gostava de nada e ficava pulando de galho em galho. E aí, quando você começou no marketing, e a gente começou a ter um pouco mais, assim, de tranquilidade, né? Tanto condições financeiras? Um pouco de condições, tanto que eu vi em um momento que eu falei, eu não preciso mais estar trabalhando, né? O seu movimento tava legal e foi até um ano que eu tirei quase sabático, que eu fiquei em casa, cuidando de casa, cozinhando, que era uma coisa que eu amava. Hoje eu não me encaixo mais pra fazer isso. Só que nesse um ano, eu fui ficando meio como se fosse um buraco, como se faltasse alguma coisa, como se eu não estivesse sendo útil, por mais que eu gostava de manter a minha casa, de cozinhar, de ficar inventando as coisas até. Fazer mesa aposta? Fazer mesa aposta, que era uma coisa que eu gostava. Hoje eu mal empurro o computador, come e volto o computador. E aí, mas eu comecei a sentir que tinha um buraco, tinha alguma coisa faltando. E aí foi onde eu comecei a fazer as terapias, né, os cursos de terapia. Demorei pra chegar na hipnose, mas eu fui fazendo outros cursos, né? Eu fui comprando esses cursos pacotão na internet pra ir colocando o pezinho. Aromaterapia, cristaloterapia... E fui colocando o pezinho pra eu ver se era aquilo. E eu fui gostando. Aí eu fiz o curso de Barra de Axis, foi um curso que mudou assim, muito a minha percepção. Eu senti que realmente foi um ponto, comecei uma virada ali. Porém, eu não conseguia atender. Eu não conseguia trabalhar como terapeuta. Por que você não conseguia? Era pura crença, né? Era um cocôzinho cheio de crença querendo fazer alguma coisa. Era tipo isso. Você não conseguia se vender, então, no caso? Não conseguia cobrar? Eu não conseguia cobrar. Eu não achava que também eu precisava cobrar. Eu não achava que eu merecia. Eu não achava que a terapia... Cobrar Eu não achava que terapia tinha valor. Eu não me achava suficiente pra fazer aquilo. Eu achava que se eu cobrava, as pessoas iam achar ruim. Eu achava que se eu cobrasse, eu ia estar enchendo o saco. Se eu tentasse vender, eu ia estar enchendo o saco. Tanto que quando as pessoas algumas pessoas ficou sabendo que eu estava fazendo curso e tentava, eu não conseguia vender, né? Eu falava, não, vem, eu faço, não tem problema, amizade. E tá tudo lindo. Porque se você não cobra, você não tem a pressão de ter que entregar o resultado, né? Afinal, tá sendo feito de graça. Eu acho que não era nem isso, não era muito sobre o resultado. Era como se, tipo assim, simplesmente não valesse mesmo, sabe? Como se meu trabalho não tivesse aquele valor. Né? Até minha professora na época falava, Sammy, cobra pelo menos uns 150 na consulta, né? Faz, você pode, você dá resultado. Mas eu não sentia que eu tinha essa... Eu não sentia que eu me encaixava ali pra fazer daquela forma. Então não funcionava. Por isso que quando veio a questão de eu fazer o curso da hipnose, que me veio mais forte essa parte como uma depressão mesmo, de pânico, de meu Deus, eu vou morrer. Porque até então eu não tinha investido alto valor. E então tava tudo bem eu ter feito alguns cursos e não ter tido retorno, porque não tinha sido o investimento. Mas agora, no curso de hipnose, ia ser um investimento. Ia ser 10 mil. Como que eu ia investir 10 mil num curso e eu não ia cobrar depois dos clientes para poder pagar pelo menos o valor do curso? Então, o meu pânico muito foi nisso, né? De tipo, eu vou fazer só por fazer e depois eu não vou atender, porque eu já fiz vários cursos, eu já fiz várias coisas e eu nunca consegui atender, nunca consegui cobrar, vai ser só mais um. Só que eu não tinha essa possibilidade de ser só mais um no valor de 10 mil reais, né? Exatamente. Eu ia morrer. É outro comprometimento, né? É outra responsabilidade. Sim. E aí, a gente sentou junto para desenhar um plano de ação. Você me buscou lá na cama, na posição fetal, que eu estava deitada chorando, e falou, peraí, senta aqui, vamos conversar. Você foi bravo. Deu uns tapas na cara, volta pra realidade, Deu um acorda. chacoalhão, você foi bravo, colocou eu sentada na mesa e falou assim, você sabe que a gente trabalha com marketing? Eu falei, sim. Né? Você falou, a gente faz estratégia de marketing para vender.
A gente vende curso, a gente vende um monte de coisa. Por que a gente não vai conseguir vender algo nosso, algo seu? E aí você começou a desenhar uma estratégia de como que a gente ia fazer, que eu ia criar conteúdo, que eu ia ter que gravar vídeo. Eu nunca tinha gravado um vídeo, um conteúdo. Então aquilo já começou a me dar mais pânico, era desesperador. E aí você falou, você vai ter que começar a gravar vídeo, você vai ter que começar a gravar conteúdo, fazer os posts, a gente vai ter que ter uma verba de guerra. Além do curso, a gente tem que separar um valor para investir em tráfego pago. Vai começar a vir os clientes, você vai ter que começar a ter uma estratégia de fechar esses clientes. E a gente começou a desenhar isso. E aí você foi desenhando e mostrando a estratégia que era possível, que dava pra gente ter retorno do investimento. E aí foi onde eu decidi fazer a compra do curso. E assim que terminou o curso, eu comecei a fazer conteúdo, comecei a fazer alguns posts no Instagram, comecei a gravar vídeo. E foi terrível. Eu lembro que era tipo 8 horas pra gravar um vídeo, 5 horas chorando, 1 hora pra gravar e 2 horas chorando de novo pra editar. Era mais ou menos esse rolê. E aí começou a rolar a estratégia de tráfego. Né? Quando você começou a fazer a estratégia de tráfego, começou a chegar leads, leads, e aquelas pessoas foi chegando e eu comecei a ver que não era tão difícil passar valor, né, ali no WhatsApp, trazer para uma primeira consulta, dessa consulta via se realmente fazia sentido a pessoa estar aí na hipnoterapia e ia para o processo da hipnoterapia. E já no primeiro mês que a gente realmente rodou a campanha de tráfego, que estava certinho ali, bonitinho, eu lembro de eu ter atendido, acho que foi mais de 50, acho que foi 50, 52 clientes. Né, só de consulta, eu lembro que já deu o valor do curso. Eu lembro desse número, assim, que só nas consultas deu o valor que eu tinha investido no curso, sem o valor do tratamento que eu tinha vendido, dos tratamentos com a hipnose. Tá, peraí. Então, a gente já tem um salto aqui, né? De um lado, você falou que você nunca tinha conseguido cobrar, achava que não valia, estava em posição fetal chorando. E agora, do outro lado, nos primeiros meses ali, já fez mais de 50 atendimentos. O que mudou? Qual foi essa virada de chave para conseguir sair desse ponto aqui, de achar que não vale, até esse outro ponto aqui de ter atendido mais de 50 pessoas? Terapia. Passou por terapia. Foi, porque quando a gente fez a formação, né, depois você fez também, mas ali naqueles 7 dias ali, eu achei todo o conhecimento que eu fui tendo sobre como que a mente funcionava, sobre como que era poderoso esse movimento, entendendo o valor do negócio em si, entendendo o meu valor. Fui fazendo troca também com os colegas ali de questões que a gente precisava trabalhar, fui trabalhando questões de merecimento, trabalhando questões do geral, né, ressignificando muita coisa que antes me prendia em crenças que me limitavam, e eu consegui trabalhar isso para começar a ter crenças que fortaleciam, né, eu acho que esse foi o principal motivo, assim, eu lembro até de você comentar, né, que cada vez que eu entrava no quarto, me trancava, fazia aula, eu saía, você percebia que era uma outra pessoa saindo, né, que eu saía transformada, mudada, então acho que foi esse ponto, assim, de eu realmente ter conseguido olhar para dentro, olhar para as minhas questões, olhar para minhas crenças, e conseguir ressignificar, conseguir trabalhar para eu conseguir depois vender. Então eu comecei cobrando um valor que era super tranquilo para mim, que não me incomodava falar o valor. Aos poucos eu percebi que aquele valor estava muito barato, não estava condizente com toda a entrega, com todo o processo, com o resultado que os clientes estavam tendo, tudo. E com o que eu oferecia, assim, eu acho que não estava condizente comigo. E aí foi onde eu consegui ir aumentando, e novamente parecia que estava barato, isso me dava a possibilidade de aumentar de novo. Então foi esse processo e foi muito leve, eu lembro que era muito tranquilo, né? Tanto que a parte mais difícil nesse início de consultório foi conciliar a agenda pela questão da demanda. Porque como eu não sabia como ia ser, eu não tinha ideia, meu primeiro ponto era, quero lotar a agenda. Tá? Depois descobri que eu não queria lotar a agenda. Mas pro começo, acho que de todo terapeuta é isso, né? Lotar a agenda. E realmente, quando eu atendi mais de 50 clientes de primeira consulta, né, pra fazer a anamnese, análise ali, eu não sobrou a agenda pra eu agendar terapia. Então as terapias começaram a ser pra 40, 50 dias depois, porque era quando eu ia ter agenda. E aí não sobrou agenda pra retorno. E aí começou a virar uma confusão. Então não era por falta de cliente, mas era por falta de organização, que eu não sabia fazer isso. E foi uma falta de organização minha, gestão do negócio, gestão da agenda, que aí eu comecei a virar uma bagunça. Aí até eu comecei a organizar, e eu falei, não, vou atender menos clientes de consulta. E aí eu comecei a reorganizar a agenda para ficar de uma forma mais fluida, para eu saber que numa semana eu ia atender consulta, na outra semana eu ia ter horário para poder agendar as terapias, né? E assim ir organizando mesmo, fazendo toda a gestão ali do consultório. Então, olha só, primeiro você tem um fluxo muito grande e depois o terapeuta ele enfrenta um problema de gestão. A gente já vê isso acontecer repetidas vezes. Primeiro, o problema é a falta de clientes. Depois, o problema é a questão da agenda, como conciliar agenda, retorno, terapia, né? Sim. É uma questão que as pessoas têm muita dificuldade, que trazem muito dentro das mentorias também.
E depois que já está ganhando dinheiro, é uma questão de gestão financeira. Então, os problemas eles vão mudando, né? Mas sempre vai ter desafios nessa jornada. E depois que você começou ali, eu lembro que tinha uma época que você estava assim, super light, né? Acho que você estava trabalhando meio período só. E você queria dedicar outra parte para estudar, para fazer as outras coisas. Começou a ter bastante indicação também, né? Então... Foi já... 2021, né? 2020 acho que a gente trabalhou muito tráfego, a divulgação. Em 2021 a gente não parou o tráfego, a gente diminuiu o investimento. Acho que a gente começou com 2.000 por mês e no final já tava tipo 700, 800 reais por mês. Só que o movimento de indicação era mais forte. Então, 2021, os clientes que eu tinha, que veio do tráfego em primeiro momento, começava a me indicar muitos clientes. Então, tinha mês que eu tinha metade que vinha do tráfego, metade era indicação. Tinha mês que eu tinha mais de indicação do que do tráfego. Então, foi um movimento que começou a acontecer. E eu fui organizando o meu negócio, a agenda, para realmente ir de forma mais leve os atendimentos e ficar de forma mais tranquila. Então, eu atendia no período da tarde e à noite. Só que eu ia de manhã já pro escritório porque eu gostava de ir, né, pro consultório, que eu gostava de estudar, né, sempre buscar ali entender um pouco mais sobre as ferramentas, sobre autoconhecimento em geral. Então era um horário que eu me dedicava para estudar e depois conseguia conciliar os atendimentos ali em um período só, né, porque daí também o meu foco já não era mais lotar a agenda, fazer o faturamento alto, eu também já estava com fluxo de caixa legal, né, eu acho que isso é gente, terapeuta, qualquer terapeuta, qualquer negócio precisa ter fluxo de caixa, porque isso salva a vida, né? Então, de forma prática, o que é fluxo de caixa? Para quem nunca ouviu esse termo na vida. Ter dinheiro na empresa. Ter dinheiro, tem que ter dinheiro lá para pagar. Quanto dinheiro? Uma coisa que eu e você, a gente sempre achou que é um mínimo, assim, que é o que a gente considera saudável, é ter 6 meses de empresa paga. Fluxo de caixa para mim é hoje eu olhar na minha conta e eu saber que se não entrar mais nenhum real nos próximos 6 meses, eu tenho 6 meses, no mínimo 6 meses de conta paga. Então vamos falar assim, despesa de funcionário, despesa de tráfego pago, despesa de aluguel, energia, internet... Salário, né, divisão de lucro, Prolabore, né, tudo. Então eu sabia, então eu tava muito mais tranquila, porque no começo, realmente eu tava fazendo porque eu precisava pagar o curso, eu precisava pagar a sala, eu precisava pagar os investimentos imóveis, tinha tudo, né, eu tinha feito a sala, poltrona, então tinha todos os investimentos, eu precisava realmente ter dinheiro. Contratei uma pessoa pra me ajudar, né, a Marcinha, que começou comigo desde aquela época, já me auxiliando. Então, no começo foi muito, lotar agenda, fazer, porque eu precisava realmente pagar as contas também. Depois que eu comecei a ter organização, que eu sabia que naquele mês estava mais tranquilo, e se eu não atendesse também, eu sabia que os próximos meses estaria tranquilo também. Então, isso me possibilitou poder investir mais em cursos, fazer outras formações, viagens, né, foi quando eu comecei a fazer bastante viagens até pra São Paulo, informações e tudo mais. Então, às vezes eu trancava uma semana, 2 semanas da agenda no mês e não atrapalhava meu fluxo de caixa porque eu já tinha uma recorrência ali, né, da quantidade de clientes e do que eu já tinha recebido, tudo. Primeiro você se preocupou em pagar as despesas, né, pagar todo o investimento que foi feito. Depois, quando começou a sobrar, você começou a reinvestir também. Sim. No seu negócio, na sua educação, fazendo mais treinamentos. E um dos pontos, quando eu falo mais treinamentos, não é outros cursos de hipnose, né? Porque o que eu vejo um movimento é o hipnoterapeuta vai e se forma como hipnoterapeuta, aí ele sai. Se ele não consegue atender, ele não acha que é uma estratégia de venda, que é alguma coisa que ele precisa trabalhar melhor na parte de captação de cliente. Ele acha que é o curso que ele fez que não funcionou. E ele vai e faz outro curso de hipnose. Aí ele vai e faz outro curso de hipnose. Aí ele vai... Tem gente que eu vou conversar hoje que fez 5, 6 cursos de hipnose e não fez nada de venda ainda, não sabe ainda vender, não sabe ter cliente ainda. Eu estudava muito sobre a ferramenta que eu já tinha, sobre a hipnose, lia muito livro, lia muita apostila, tirava dúvidas do curso que eu já tinha feito. E eu acho que o mais importante do que estudar é praticar, Praticar. Né? Você praticava o dia todo praticamente. Exato. Então você adquiria muito essa experiência, essa sabedoria do campo de batalha, né? Que é realmente pegar aquele conhecimento, colocar na prática, ver o resultado e melhorar a partir disso. Entender o que estava funcionando, o que não estava funcionando ali dentro do consultório, o que eu podia melhorar. E os cursos que eu fui atrás de fazer foi cursos que agregavam, cursos que complementavam para a estratégia e não mais do mesmo. Então isso acho que foi também uma coisa que me possibilitou depois oferecer mais coisas para o mesmo cliente, o cliente continuar comigo mais tempo, pagar um valor mais alto, porque eu tinha mais a oferecer. Você falou que depois de algum tempo, a gente rodando as campanhas, né, depois de já ter dado esse pontapé inicial no negócio, você começou a ter uma outra camada, um outro canal de clientes que foram as indicações. Ao que você atribui esse aumento do número de indicações?
Porque você poderia ter atendido muita gente e ter um baixo volume de indicações também, Sim. né? O que você fez de diferente? O que você atribui a esse aumento desse fluxo de indicações também? Eu acho que é uma grande parte pelo resultado, né, que eles tinham no tratamento. Eu acho que uma boa parte pelo meu atendimento. Pela experiência? Pela experiência. Eu gosto de fazer o cliente se sentir escutado, eu gosto de fazer o cliente se sentir cuidado. Acolhido. Eu gosto essa é muito a minha pegada no atendimento. E eu acho que isso para as pessoas fazia muita diferença no consultório. Eu sinto que o cuidado que eu tinha ali nos detalhes, no atendimento, na entrega que eu tinha com eles, e tanto que eu tinha muita indicação de pessoas que tinham feito a terapia e tinham tido resultado no tratamento, como eu tinha muita indicação de pessoas que só tinham feito a primeira consulta, não tinha tido condições de arcar com o preço do tratamento para continuar, e mesmo essas pessoas, elas me indicavam muito cliente. Eu tinha casos, eu lembro de uma pessoa que ela me indicou várias pessoas que vieram, que fizeram o tratamento, e ela mesma só tinha feito a primeira consulta e ela já tinha gostado tanto, ela tinha visto tanto ali da entrega, tanta coisa que ela já conseguiu trabalhar na vida dela só com o que eu entreguei na primeira consulta, que isso fazia ela me indicar. Né? Teve uma outra pessoa também que ela tinha muita dor de cabeça, eu lembro do caso, ela tinha muita dor de cabeça e tomava remédio todos os dias. E ela veio para consulta, e só na consulta que a gente foi conversando, alguns pontos que a gente foi encaixando do quebra-cabeça, assim, ela já foi tendo clareza, e ela já conseguiu ressignificar algumas coisas, e a partir dali ela já não teve mais a dor de cabeça. Né? Ela não precisava mais tomar a medicação que ela tomava todos os dias para dor de cabeça, né? Da enxaqueca dela. E também, mesmo ela não tendo ido para terapia, não teve necessidade dela ir para o processo da terapia, ela já teve o resultado, ela me indicava muito cliente. Né? Depois eu atendi o irmão dela, atendi clientes dela, atendi várias pessoas que eram do ciclo dela que ela me indicava. Né? Sempre vinha alguém falando que vinha de indicação dela. Legal. Então, as pessoas sentiam que você realmente se importava com elas. E isso era genuíno e por isso que elas sentiam confiança também de indicar você para pessoas e entregar esse amigo, esse familiar nas suas mãos. Sim, né? sim. Tanto que teve pessoas que eu atendi o marido, a esposa, o filho, que veio, e eu até indicava, assim, se vocês quiserem fazer com outras pessoas, né, pra não ficar, mas não, eles faziam questão de, não, tá tudo bem, Sam, se você falar que atende, a gente vai aí mesmo. Legal. E eu atendi a família inteira, assim, da pessoa. Legal. E você pode falar um pouco de resultado financeiro, assim, no primeiro ano, atendendo como hipnoterapeuta, aplicando estratégias, como que foi? No primeiro ano, eu não cheguei a atender todos os meses, né, porque foi o ano da formação. Então, o que eu tenho mesmo que a gente fez, o fluxo de caixa, que eu entendi certinho. Vamos falar assim, desde que você começou de fato, colocamos a campanha para rodar, você começou a atender os clientes? No ano de 2021, que eu fiz o fluxo de caixa do ano certinho, deu 228 mil. Né? Eu já estava atendendo em meio período, de forma mais leve. Né? De 2020, que eu ainda estava... Na formação, né? Tava ali. E atendendo muito, mas não entendendo ainda como cuidava da agenda, como que eu não tinha sistema financeiro ainda, não estava cuidando da parte da gestão. Entrou muito, mas também ao mesmo tempo eu estava fazendo investimento. Então, um aluguel, reforma da sala, os móveis. Então, entrava e saía. Então, foi uma parte ali que eu não fiz a gestão financeira. Então, eu não sei muito bem. Eu sei que deu muito mais do que saiu. Porque no final eu ainda tinha caixa, né, o fluxo de caixa ainda tinha, né, valor ali. Eu lembro que eu finalizei o ano, eu acho que eu tinha uns 50 mil em caixa, mas eu não tinha esses dados de quanto tinha entrado, de quanto tinha saído. Tava fazendo os cursos, indo para São Paulo quase todo mês, mas eu ainda não controlava. 2021 que eu realmente vi a necessidade e comecei a colocar, né, o fluxo de caixa, colocar tudo que era da empresa, separado do que pessoal, comecei a cuidar mais dessa parte. Então, a gente abriu esse parênteses, né? Gigante. Para explicar um pouco dessa jornada da Sami como terapeuta, até a gente chegar no fatídico ano de 2022, né? Que foi onde iniciou esse movimento que a gente está hoje. Sim. Né? 2021 foi quando você fez o curso também, você até atendeu por alguns meses, né? E já tinha muitos terapeutas querendo saber o que a gente estava fazendo. Né, eu acho que o resultado que eu tinha, o movimento que a gente estava fazendo, estava chegando até outros terapeutas. Então, tinha muitos terapeutas já ao nosso redor querendo saber estratégias e tudo. Acho que até para alguns amigos seus, você já tinha passado algumas coisas que já tinha funcionado. Sim, também. Durante minha formação. Né? E no ano de 2021, a gente ficou meio que o ano todo planejando mudar para a praia. O ano inteiro a gente ficou, e se a gente deixar tudo e ir para a praia? E se a gente abandonar tudo e ir para a praia? Muito meio que o que fazer,
Muita loucura, né? Porque a Sami, ela tinha estruturado a sala, tava com a sala dos sonhos, a poltrona dos sonhos, Indicação todo mês. a agenda cheia, né? E do nada, largar tudo para ir para um lugar completamente novo, desconhecido. Para quem não tem muito, né, uma base dessa nossa época que a gente estava vivendo, pode achar meio estranho isso aí, né? Será que eles foram fugitivos? Tava fugindo da polícia, de alguém? Né? A verdade é que a gente foi para Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A gente tinha ido um ano antes, 2021, Um ano antes a gente ia ou passear. 2020. 2020 a gente foi passear e em 2021 a gente mudou. A gente foi lá, ficamos, maravilhamos assim com o lugar, né? O lugar parece um paraíso realmente. E a gente falou, bom, a gente sabe fazer cliente, a gente sabe vender, a gente sabe começar tudo do zero se for preciso. E a gente não teve medo, acho que a gente tem muita segurança. Diferente de quando você foi comprar o curso da hipnoterapia, a mudança para lá foi mais tranquilo, né? Foi porque a gente sabia que realmente, a gente já tinha entendido o jogo, né? A gente já tinha entendido que se a gente quisesse chegar lá e montar um consultório, a gente ia conseguir, ou se a gente quisesse fazer um outro movimento, alguma coisa, a gente sabia que a gente tinha capacidade para fazer o movimento. A gente tinha confiança. A gente não sabia qual movimento ia fazer, né? A princípio eu falei, eu vou lá e começo a atender até a gente pensar em alguma coisa. Sei que chegou dia 18 de novembro de 2021 e colocamos nossos gatos dentro do carro e partimos. Eu, marido, gatos e malas. Então a gente foi para um lugar desconhecido, a gente não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada, né? Tinha praia. Realmente tinha praia. Tinha praia, foi por isso que a gente foi. E a gente chegou lá e a gente teve algum tempo até a gente entender que a gente estava morando e não mais era passear na praia. Sabe quando você vai de férias pra praia e você quer ir todo dia pra praia, quer ficar comendo do bom e do melhor, sabe essas coisas? Então as primeiras semanas a gente ficou parecendo, opa, não estamos de férias. Estamos de turista. Não estamos turistas, né? A gente mora. Mas tinha essa parte de conciliar isso, de não ser turista e ser morador. E a gente ficou, acho que umas 2 semanas no que ia ser, como ia ser. E aí, na última semana de dezembro, né? Antes da virada do ano ali, a gente começou a sentar para discutir possibilidades e conversando ideias do que a gente poderia fazer, o que daria pra gente testar, se eu ia atender, várias possibilidades a gente tinha, mas a gente não tinha definido o que a gente ia fazer. E aí, quando realmente começou o ano 2022, na primeira semana a gente decidiu, né? Falou assim, e se a gente ensinasse os terapeutas a fazer o que a gente faz? E se a gente ensinasse os outros terapeutas a ter resultado igual, né, eu consegui ter? E foi uma decisão um pouco difícil, essa parte, foi meio sofrido, porque a gente sabia que a gente sabia fazer o negócio. A gente tinha certeza que a gente daria conta de ter cliente e fazer. Se juntasse eu e você e começasse do zero em qualquer lugar do Brasil, a gente sabia que ia conseguir cliente. Fazer acontecer. Mas a gente não sabia se a gente ia conseguir ensinar para os outros terapeutas e se ia funcionar com os outros terapeutas. Porque a gente tinha a possibilidade. E se funcionou só com a gente? E se é uma estratégia que deu certo pelo meu jeito de atender, pela minha forma de conversar com os clientes? Então isso deu um certo vai, não vai, né? Vamos, não vamos. Mas a gente foi. A gente finalizou o mês de janeiro, tendo vendido a nossa primeira turma de mentoria. A gente fechou com 10 alunos, né? Foram 10 mentorados. 10 mentorados. Nosso primeiro programa, a gente ainda nem sabia como que ia ser a estrutura. A gente falou, vamos entregar o melhor que a gente pode e a gente vai vendo o que a gente pode fazer no caminho. Né? Porque a gente não tinha como que é ser mentor, como que é ensinar. A gente não sabia. Porque a estrutura de marketing, né, de atração e vendas para você vender terapia é diferente da estrutura de vendas para você vender mentoria, curso, qualquer outro tipo de coisa. Então, a gente começou a atrair, né, hipnoterapeutas para esses treinamentos, mentorias, e lá dentro a gente ensinou o que a Sami estava fazendo dentro do consultório. E o pessoal começou a ter muito resultado. Foi, né? Foi. O nosso primeiro ciclo de mentoria a gente fez de uma forma bem rápida, né? Durou 3 meses, só que em 3 meses os alunos que saíram do zero, já fazia mais de 10 mil, teve 20 mil, 30 mil. chegou a 30 mil, né? E a Tati começou com a gente em 2022, está com a gente até agora. Já vamos fazer 2 anos e meio quase, né? 2 anos e meio. E nessa época a gente só ensinava toda a estratégia, né? A gente não fazia nenhuma parte da estratégia para os alunos, a gente apenas ensinava desde o tráfego, desde a parte de captação, desde a parte de venda, tudo. A gente ensinava. E conforme a gente foi vendo o que funcionava, o que dava mais certo para os terapeutas, vendo que talvez um tinha mais dificuldade, como que a gente poderia entregar mais para aqueles que tinham dificuldade também conseguir ter resultado. E aí que a gente chegou no nosso programa que está hoje, que eu acho que está lindão, né? Que é a nossa mentoria, que hoje a gente chama de mentoria turbo, porque hoje a gente ensina tudo que o terapeuta precisa para ter resultado.
né, do que a gente vem realmente vendo que faz sentido, que faz diferença nos consultórios. A parte de captação a gente acaba fazendo, então hoje a gente tem um time dentro da mentoria, um time dentro do instituto, especialista em captar clientes para hipnoterapia, então eles que cuidam da parte de edição de vídeo, de tráfego, eles fazem essa parte para o aluno, né, para o hipnoterapeuta não ter essa demanda, e o hipnoterapeuta foca na parte de gerar valor para o lead que chega, né? A gente fala muito que não são só leads, são pessoas que chegam. E aí dentro da mentoria hoje a gente trabalha muito esses pontos, né? Da parte de venda, de como cuidar do cliente, de como fazer uma gestão, a gente fala da parte financeira, a gente bate na tecla do fluxo de caixa, da importância. Se você observar, é tudo que a gente já bateu a cabeça. Você me bateu a cabeça com a agenda, bateu a cabeça com financeiro, fluxo de caixa. E tudo que a gente consegue antecipar, orientar, direcionar para que os hipnoterapeutas não precisem bater a cabeça da forma como a gente bateu, a gente orienta, né? E hoje o impacto daquela decisão lá em 2022 já foi mais de 9 milhões de resultado de faturamento. Pelos alunos, né? Pelos hipnoterapeutas que estão com a gente nos nossos programas. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, né, no seu primeiro ano bem-sucedido como hipnoterapeuta, você fez 200 mil. Isso, dá mais de 10x, que seria 2 milhões, né? Dá muito mais do que 10x. Né? Então, o impacto disso em 2 anos, né, dessa decisão. E mais, até a última vez que eu tinha contabilizado, eram mais de 5 mil pessoas impactadas, transformadas pelas terapias também. 5 mil pessoas que passou pela terapia, né, com os hipnoterapeutas que estão nos nossos programas hoje. E uma das coisas que... Se fosse só eu e você, a gente jamais conseguiria ter tido esse impacto sozinho. Teria que atender a vida inteira pra chegar nesse resultado. Sim. E uma das coisas, né, que a gente até falou, né, acho que no último encontro da mentoria, todas as vezes que a gente precisou ir pro próximo nível, de alguma forma foi dolorido, foi desconfortável, né? A gente percebe que essas mudanças nunca foi assim, né? Porque às vezes tem gente que olha de fora e vê, nossa, Samara e o Diogo... Sempre foi tudo certinho, tudo fluiu pra eles, mas não sabe o que a gente já passou aqui dentro de perrengues, de choros, de dor, de... Tretas, né? Porque imagina, a gente acorda junto, trabalha junto, dorme junto, come junto, é o tempo todo junto, então dá muita treta. Por causa mistura, acaba muitas vezes misturando negócio com, né, foi outros aprendizados também, né? Como a gente conciliar relacionamento, empresa e tudo junto. Mas todas as vezes que a gente precisou fazer alguma mudança, foi dolorido. E essa é uma coisa que eu acho que eu e o Diogo, a gente sempre buscou, assim, a gente nunca ficou na zona de conforto. Porque, por exemplo, antes de eu ir pra hipnoterapia, antes de eu ser hipnoterapeuta, a gente tava numa zona de conforto. Tava gostosinho, né? O Diogo tava indo bem no marketing, tava fazendo lançamento, tava tendo as plaquinhas dos 6 em 7 em lançamentos, e fazendo eventos, e tava tendo parcerias, tinha muita gente querendo fazer parcerias com o Diogo, tanto que é uma época que a gente fala que a gente ia por proposta e não por propósito. Mas tava funcionando, né? A gente já tava tendo um faturamento legal, eu já tava tendo uma qualidade de vida boa, já conseguia ficar em casa, eu nem precisava trabalhar. Então, assim, tava gostosinho, sabe aquela zona de conforto? Tava bom, né? E realmente, quando eu fui pra terapia, foi uma das dores mais assim que eu já enfrentei, dei de novo a nossa participante especial do dia. Então, quando eu fui pra hipnoterapia, foi doído, sabe? Foi romper com o que a gente vinha construindo, com o que eu tava fazendo pra poder ir pra um próximo nível. Então, foi muito dolorido, foi muito desafiador, foi muitas noites de choro, foi desafios, até fazer dar certo, até conseguir dar certo. E aí, quando tava funcionando, quando tava indo lindo, maravilhoso, veio uma inquietação, uma agitação, aquela vontade de mudar, aquela vontade de tem mais coisa, não é só isso, dá pra, vamos, nem que foi em outro lugar, vamos, a gente mudou, foi dolorido também, né, por mais que foi na doida, assim, vamos, mas foi decisões que a gente teve que tomar, né, eu tinha um consultório que eu deixei o consultório, eu atendi os clientes e finalizei os atendimentos, eu não peguei novos clientes na região aqui que a gente voltou a morar hoje. E aí, pra gente começar a atender também, ajudar os terapeutas, foi um outro desafio. Sim, até complementando, essa decisão da gente voltar para Maringá foi justamente para a gente conseguir crescer o nosso movimento, a nossa empresa, crescer time, para conseguir, dessa forma, ir para o próximo nível, impactar mais pessoas. E foi dolorido, porque a Sami, né, eu que estou do lado dela, sei dos bastidores, a Sami, ela relembra da praia todo dia, né? Ela tem vontade de... Se fosse por ela, egoísmo, né? Assim, vou viver minha vida de forma egoísta. Você estaria onde? Na praia. Estaria na praia, né? Então, a decisão de ter voltado para cá não foi que deu errado lá. Não. Foi justamente para a gente aumentar
esse impacto, esse movimento. Mas se fosse pela Sami, ela estaria na praia até hoje. Porque assim, o ano de 2022 foi um ano muito bom, né? No começo foi muito difícil porque aquilo de começar um projeto novo, começar com os terapeutas, a incerteza se ia funcionar, a gente não tinha como nem fazer uma promessa de resultado, porque, tipo assim, a gente sabia o que a gente tinha feito, criando do nada. Tudo... Mas a gente nunca tinha validado com outras pessoas, né? E aí, conforme os terapeutas foram tendo resultado, a gente via que funcionava, a gente foi melhorando a estratégia, foi funcionando pra mais gente. E ficou só eu e o Diogo aquele ano. Então a gente tava um ano gostoso, tava um ano que a gente cresceu muito também. Porém, a gente não tinha mais vagas, né? A gente chegou no final do ano de 2022. Não era nem no final do ano, acho que era lá por outubro. E a gente falou, a gente tá no nosso limite, a gente já não dá conta de atender mais nenhum terapeuta. E agora a gente tem escolha, ou a gente cresce em time pra poder ter mais terapeutas, ou a gente para aqui e a gente fica assim, porque tava bom, voltamos na zona de conforto, a gente tava tirando um valor legal, a gente tinha um fluxo de caixa legal, a gente tinha uma condição legal, a gente tava na praia, então tava funcionando. Só que aí a gente começou aquela pulguinha coçar de novo, de tipo, não, tem mais, tem o próximo nível, dá pra gente melhorar isso, dá pra gente ajudar mais terapeutas, dá pra gente fazer um movimento maior. E aí foi quando a gente só exibida. Decidiu retornar, a gente voltou aqui pra região de Maringá, porque aqui a gente já tinha algumas pessoas que estavam começando a colaborar com a nossa empresa, a trabalhar junto com a gente, e a gente viu que fazia mais sentido a gente estar próximo dessas pessoas, a gente fazer o time estando próximo, para ter mais força, né? Eu acho que isso trouxe mais força mesmo para a empresa, para o time, para a gente poder crescer como time, crescer a empresa, crescer um Instituto Kurihara, para a gente conseguir atender mais pessoas. E aí, 2023 veio Márcia, Lucas, que já estava começando ali com a gente desde o ano anterior, mas 2023 ficaram mais forte com a gente. Chegaram reforços. Chegou reforço, chegou a Letícia, final do ano chegou o Léo. Então a gente foi estruturando o time, a gente foi realmente trazendo pessoas que faz sentido estar dentro. Porque se fosse só eu e a Sami para fazer a entrega, a gente não ia dar conta de escalar. Não, a gente estaria com uns A gente ia chegar num limite que 15 clientes que a gente conseguiu atender em 2022. Então, com o intuito de conseguir atender mais hipnoterapeutas que estavam chegando, a gente decidiu, o caminho é crescer time. E a gente precisou de novas habilidades, a gente precisou lutar de novo, crescer de novo, doeu de novo, para que a gente pudesse aprender a contratar, a gerenciar um time. Né? A demitir quando necessário. A demitir. Né? Então foram novas habilidades que a gente não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, que a gente teve que desenvolver na raça. E muitas vezes, talvez, você vai se identificar com isso. Talvez você, nesse momento, você não se sinta pronto para muitas coisas. Mas talvez você nunca vai estar pronto mesmo. Talvez você só vai ficar pronto no caminho. Depois que você der o primeiro passo. Se a gente estivesse esperando tudo tá pronto, a gente não tinha começado... Eu não tinha feito nem a formação em hipnoterapia. E hoje a gente tá com a mentoria Turbo. Esse formato tá muito bacana. Mas a gente tá querendo sempre também o próximo nível. A gente está sempre em busca do próximo nível, a gente investe muito também em conhecimento, em mentoria, né? A gente acabou de fazer o maior investimento da nossa vida em mentoria, só para estar com pessoas que também estão crescendo, porque a gente sabe que o ambiente influencia muito. E para a gente trazer mais para dentro também, né? A gente busca sempre evoluir para a gente se tornar melhores mentores, eu me tornar melhor terapeuta, porque eu vejo que isso faz muito sentido para nossa entrega, para a gente melhorar o que a gente entrega, o que a gente pode oferecer, melhorar a nossa estratégia, melhorar a nossa empresa, tudo, né? Então a gente tá nessa busca, né? Eu falo que é uma busca que a gente vai contínua e, inclusive, gravar esse conteúdo, fazer esse podcast também não é fácil, não é levinho, a gente já pensou nisso várias vezes e todas as vezes a gente falou, não, deixa isso pra lá, não, vamos continuar do jeito que tá dando bom, mas a gente viu que sempre foi no desconforto que a gente consegue evoluir, é no desconforto que a gente consegue ir pro próximo nível, que a gente consegue crescer e ajudar mais pessoas. E olha que louco, né? Pra gente começar isso aqui foi um parto, mas depois que começou a gente já tá quase 1 hora falando. E tá de boa, né? A gente fluiu. Então acho que a gente já pode ir finalizando, né? Mas pra finalizar com chave de ouro a gente tem que oferecer alguma coisa pra esse pessoal, né? Você não acha, não? Você que é o marqueteiro da história. Então, gente, hoje a gente tem a mentoria Impacto Massivo Turbo, tá? Por que é turbo? Porque a gente ajuda na implementação do tráfego pago, tá? Que é uma parte que muitos hipnoterapeutas não têm, assim, essa facilidade de colocar a campanha para rodar, de otimizar a campanha, porque a campanha não adianta você subir ela, você precisa otimizar ela o tempo todo para que a campanha ela performe sempre. Vendo essa dificuldade, a gente decidiu abraçar também essa parte, né? Então, tudo que a gente vê que a gente consegue melhorar e facilitar também
para o hipnoterapeuta ter resultado, a gente sempre está implementando dentro da mentoria. Mentoria Impacto Massivo Turbo hoje eu digo que é o melhor lugar para o hipnoterapeuta que quer ter resultado. A gente ensina a conduzir, a engajar, a vender, a gente entrega os leads, vamos falar de bandeja para os hipnoterapeutas. Também a gente não é um curso onde você vai ver aulas gravadas, é acompanhamento, né? Então você tem acesso ao método, a gente acompanha, você tem um grupo de apoio onde você pode compartilhar seus desafios, as suas vitórias. Então é um ambiente de evolução, é um ambiente de crescimento e quem entra junto com a gente ali, a galera rampa de forma muito rápida. Pessoas que estavam anos ali, às vezes derrapando, mas querendo fazer alguma coisa, entrou com a gente e conseguiu fazer resultado em tempo recorde. De conseguir destravar uns 10 mil por mês, ver muito isso 10 mil e até mais, né? Até mais, né? Nesse último mês tem terapeuta que fez mais de 50 mil. Mais de 50 mil. É o lugar, né, para o terapeuta que quer ter resultado, porém, não é para qualquer um. A gente não aceita qualquer um dentro da mentoria. Por quê? Não é um curso. Um curso que a gente pagou, entrou. A gente vai entregar login, senha e tchau. Não. É um grupo de pessoas que a gente tranquilamente convidaria para tomar um café em casa. São clientes que a gente gostaria de ter como nossos amigos mesmo. Então, não é só ter dinheiro, né? Você precisa também ter essa mentalidade de contribuição, mentalidade de crescimento, valores compartilhados, porque não é só sobre você, é sobre o grupo. E é por isso que a gente cuida desse grupo com muito carinho e a gente também não aceita todo mundo, né? Todo mundo que entra passa por uma entrevista antes. Mas uma vez que você está dentro, você está no melhor ambiente, né, para ter resultado. Isso aí. Mais alguma coisa para encerrar? Então é isso. Muito obrigado. Esse foi nosso primeiro episódio. Isso aqui é um teste. Eu acho que tem que fazer sentido pra gente também. Tem que ser gostoso pra gente entregar. E o intuito é que a gente consiga gerar mais valor, né, contribuir mais aí com a comunidade, convidar pessoas para estar aqui junto com a gente compartilhando ideias, para que nós possamos crescer, né, juntos. E evoluir todo mundo junto. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Bora fazer acontecer.